Olá, nós somos do canal Poexistindo Espiritualizando e vamos continuar com mais um vídeo do livro Espumas Flutuantes de Castro Alves, o qual começamos a ler e nós continuamos lendo, que é o mais importante. Esse poeta é muito importante, muito fundamental na literatura brasileira, um dos maiores poetas que temos no nosso país. E também porque ele é Espumas Flutuantes, porque foi o único livro que ele escreveu e publicou em vida. Eu creio que ele participou assiduamente da elaboração desse livro. Creio que tem poemas de várias etapas de sua vida. E, enfim, é um poema, é um livro de poemas de muita importância, é um livro singular na vida de Castro Alves, é um marco na vida dele, porque ele estava vivo quando ele o escreveu, quando ele o publicou, e deve ter sido de grande alegria para ele essa realização. E para nós também, porque ele deixou um legado maravilhoso. E hoje nós vamos ler 2 poemas. Um se chama O Hóspede, que diz assim: choro por ver que os dias passam breves e te esqueces de mim quando tu fores. Como as brisas que passam doudas leves e não tornam atrás a ver as flores. Teófilo Braga. Ele colocou um trechinho de um poema deve ser de um poeta amigo dele chamado Teófilo Braga. Nunca ouvi falar, mas está aqui. Onde vais, estrangeiro? Porque deixas o solitário albergue do deserto? O que buscas além dos horizontes? Por que transpor o píncaro dos montes? Quando podes achar o amor tão perto? Pálido moço, um dia tu chegaste de outros climas, de terras bem distantes. Era noite, a tormenta além rugia. Nos abertos da serra a ventania tinha gemidos longos delirantes. Uma buzina restrugiu no vale, junto aos barrancos onde geme o rio. De teu cavalo o galopar soava, e teu cão, ululando, replicava aos surdos roncos do trovão bravio. Entraste a loura chama do brasido, lambia um velho cedro crepitante. Eras tão triste ao lume da fogueira, que eu derramei a lágrima primeira, onde enxuguei teu manto gotejante. Onde vais, estrangeiro? Porque deixas? Estás feliz, misérrima cabana? Inda as aves te afagam do arvoredo. Se quiseres as flores do silvedo, verás ainda nas tranças da serrana. Queres voltar a este país maldito, onde a alegria e o riso te deixaram? Eu não sei tua história, mas que importa? Boia em teus olhos a esperança morta, que as mulheres de lá te apunhalaram. Não partas, não. Ainda todos te querem. Minhas aves amigas te conhecem. Quando à tardinha volves da colina, sem receio da longa carabina. De lajedo em lajedo as costas descem. Teu cavalo nitrindo na savana, lambe as úmidas gramas em meus dedos. Quando a fanfarra tocas na montanha, a matrilha dos ecos te acompanha, ladrando pela ponta dos penedos. Onde vais, belo moço, se partires? Quem será teu amigo, irmão e pajem?
E quando a negra insônia te devora, quem na guitarra que suspira e chora há de contar-te teu amor selvagem? A corça do desterro é nua e fria, o caminho do exílio é só de abrolhos. Que família melhor que meus desvelos? Que tenda mais sutil que meus cabelos, entrelados no pranto de teus olhos? Estranho moço, eu vejo em tua fronte esta amargura atroz que não tem cura. Acaso fulge ao sol de ombros de outros países, por entre as bolsas e cheirosos lises, a esposa que tua alma assim procura? Talvez tenha além servos e amantes, um palácio em lugar de uma choupana, e aqui só tens uma guitarra e um beijo, e o fogo ardente de ideal desejo, nos seios virgens de infeliz serrana. No entanto, ele partiu, seu vulto ao longe, escondeu-se onde a vista não alcança. Mas não penseis que o triste forasteiro foi procurar nos lares do estrangeiro o fantasma sequer de uma esperança. Curralinho, 29 de abril de 1870. Então, essa pessoa pode ser um poeta amigo de Castro Alves, nós não sabemos. Ele tinha sempre uma sincera amizade e ele enaltecia as pessoas, ele homenageava as pessoas, ele sentia a dor das pessoas. Então, talvez seja uma pessoa, um poeta, alguma pessoa que naquele momento estava passando por algum momento de, não sei, alguma tristeza ou alguma desilusão, e ele resolveu fazer esse poema, porque ele sempre fazia alguma coisa e é interessante. Então, esse outro poema chama-se As Trevas, traduzido de Lord Byron, a meu amigo e doutor Franco Meirelles, inspirado tradutor das melodias hebraicas. Isso aqui ele já enaltece, já oferece a uma outra pessoa, como ele falou aqui, né? A meu amigo. Então ele fazia, ele gostava de enaltecer, de homenagear, de acalentar as pessoas, de incentivar as pessoas, porque na verdade receber o poema de Castro Alves era um incentivo à vida, né? Era um convite, na verdade, à vida e à resistência. Tive um sonho em que tudo não foi sonho. O sol brilhante se apagava e os astros do eterno espaço na penumbra escura, sem raios e sem trilhos, vagueavam. A terra fria balouçava cega, a tétrica no espaço ermo de lua. A manhã ia, vinha e regressava, mas não trazia o dia. Os homens pasmos esqueciam no horror dessas ruínas, suas paixões, e as almas conglobadas gelavam-se num grito de egoísmo que demandava luz. Junto às fogueiras abrigavam-se e os tronos e os palácios dos reis, o albergue e a choça ardiam por fanais. Tinham nas chamas as cidades morrido. Em torno às brasas dos seus lares, os homens se grupavam, para vez extrema se fitarem juntos. Feliz de quem vivia junto às lavas dos vulcões sob a tocha alcantilada. Hórrida esperança acalentava o mundo. As florestas ardiam, de hora em hora, caindo se apegavam, crepitando. Lascado o tronco desabava
em cinzas, e tudo as trevas envolviam. As frontes ao clarão da luz doente tinham do inferno o aspecto, quando às vezes as faíscas, as chamas borrifavam-nas, uns de bruços no chão, tapando os olhos, choravam sobre as mãos cruzadas, outros firmando a barba, desvairados riam, outros correndo à toa procuravam o ardente pasto para funéreas piras. Inquietos no esgar do desvario, os olhos levantavam para um céu torvo, vasto sudário do universo espectro, e após em terra se atirando em raivas, rangendo os dentes blasfemos uivavam. Lúgubres grito os pássaros selvagens saltavam revoando espavoridos, num vôo tonto, quais inúteis asas. As feras estavam mansas e medrosas. As víboras, rojando, se enroscavam pelos membros dos homens sibilantes, mas sem veneno. A fome lhes matavam, e a guerra, que um momento se extinguira, de novo se fartava. Só com sangue comprava-se o alimento, e após a parte cada um se sentava taciturno para fartar-se nas trevas infinitas. Já não havia amor. O mundo inteiro era um só pensamento, e o pensamento era a morte sem glória e sem detença. O esterror da fome apacentava-se nas entranhas, ossada ou carne pútrida, ressupindo, insepulcro era o cadáver. Mordiam-se em si os moribundos, mesmo os cães se atiravam sobre os donos, todos exceto um só, que defendia o cadáver do seu contra os ataques dos pássaros, das feras e dos homens, até que fome os extinguisse ou fossem os dentes frouxos saciar algures. Ele mesmo alimento não buscava, mas gemendo num uivo longo e triste, morreu lambendo a mão, que inanimada já não podia lhe pegar o afeto. Faminta a multidão, morrera aos poucos, escaparam dos homens tão somente de uma grande cidade e se odiavam. Foi junto dos tições quase apagados de um altar sobre o qual se amontoaram socros, objetos para um profano uso, que encontraram-se os dous e as cinzas mornas, reunindo nas mãos frias de espectros de seus corpos exaustos ao bafejo. Uma chama irrisória produziram ao clarão que tremia sobre as cinzas. Olharam-se e morreram, dando um grito. Mesmo da própria hediondez morreram, desconhecendo aquele em cuja fonte traçava fome o nome de duende. O mundo fez-se um vácuo, a terra esplêndida, repulosa, tornou-se uma massa, sem estações, sem árvores, sem erva, sem verdura, sem homem, sem vida. Caos de morte, inanimada argila. Calaram-se o oceano e o rio, os lagos. Nada turbava a solidão profunda. Os navios no mar apodreciam, sem marujos, os mastros desabando.
dormiam sobre o abismo, sem que os menos uma vaga na queda a levantassem. Tinham morrido as vagas e jaziam as marés no seu túmulo. Antes delas, a lua que as guiava já era morta. No estagnado céu murchara o vento, esvaíram-se as nuvens, e nas trevas era só trevas o universo inteiro. Bahia, 23 de dezembro. Ele não colocou o ano, mas deve ser o mesmo ano, né? Deixa eu ver o ano do poema anterior. Ele foi Curralinho, 29 de abril de 1870. Deve ser por aí. Ele não colocou o ano, estranhamente, ele sempre colocava. Mas Castro Alves é aquilo que eu sempre estou falando aqui, né? Sua poesia sempre foi muito necessária. Ele sempre enalteceu as pessoas, ele sempre enalteceu o nosso país, ele sempre nos faz um convite à reflexão, ele sempre nos faz um convite à mudança, a mudarmos os pensamentos, os sentimentos. E também ele tinha uma sede de mudança no país, né? Que a nossa pátria fosse liberta do imperialismo e que acabasse com a escravidão. Então sua poesia é bem dramática, tem vários apelos, chega a ser até forte, né? Essas duas que eu li hoje, elas são poemas assim muito fortes, poemas muito contundentes, de mostrar a sua indignação, mostrar o quanto aquilo estava desconfortável. Então Castro Alves era uma pessoa que ele usava muito, como é que eu posso falar, de palavras assim fortes, né? Para chamar atenção, para dizer, olha, eu estou inconformado com isso, isso não pode continuar, o Brasil precisa de despertar. Isso foi no século que ele viveu. Hoje, o Brasil também precisa despertar, precisamos de mudança, precisamos dessa libertação desse país. Então, há anos, poetas, pintores, artistas plásticos, alguns, né? Mas eu falo no caso de Castro Alves e também o Boca do Inferno, né? Gregório de Matos, sempre foram poetas muito aguerridos a uma causa e eles queriam mudança, eles queriam um Brasil melhor para todos, eles queriam uma transformação. E, claro, ambos com a sua maneira de escrever seus poemas, mas não deixavam de ser cenas fortes, né? Quando você lê um poema de Castro Alves, você vê que ele colocava ali toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda sua atenção naquele poema. Ele esculpia, na verdade, a poesia dele era como se fosse uma escultura, ele ia esculpindo aquela ideia e aquele sentimento. Então é cheio de sentimentalismo, é cheio de amor por um país, pelas pessoas que lutavam por essa causa. Então, o que a gente pode dizer de Castro Alves, né? Enaltecer sua obra também, como ele enaltecia as pessoas, enaltecia o nosso país, e dizer que é fundamental uma pessoa que passa por esse mundo e não lê Castro Alves, lê vários poemas, mas esquece de ler pelo menos um poema de Castro Alves, ela perdeu toda uma leva de conhecimento, de entendimento do nosso país, sobretudo na época do imperialismo, na época da escravidão. Então é necessário. Castro Alves é um bem necessário, graças a Deus. É muito necessário poder dizer que ele é necessário, você ler Castro Alves, porque aí você vai começar a compreender melhor as situações que esse país estava envolvido na época em que ele estava aqui encarnado. Eu acredito que ele seja um espírito de uma luz muito intensa, por ter se dedicado à causa humanitária, por seus poemas terem, assim, é como se fosse
como é que eu posso dizer, chamarem a atenção. Ele fazia poemas para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas tivessem um novo olhar sobre esse país, que é um país tão grande, tão importante, tão continental, né? É um país que realmente nós precisamos, até nos dias de hoje, de grandes mudanças, para que todos possam viver em paz, viver bem, estar bem nesse país. Era esse o sonho de Castro Alves. Ele lutou muito contra a escravidão, né? A escravidão dos negros, a escravidão que o Brasil vergonhosamente proporcionou, né? Aos nossos olhos, eu digo aos olhos de quem estava na época, e falo aos nossos olhos, porque quando a gente vai ler um livro de história, vai estudar a história do Brasil, a gente é obrigado a passar por essa fase tão tenebrosa, tão horrenda, que era a escravização no Brasil, né? O trabalho escravo, a vida escrava, e depois, quando libertaram os escravos, não deram absolutamente nada para aqueles negros, e eles não tinham para onde ir, foram invadindo os morros das cidades, das capitais. Eles não tiveram nada, só a liberdade, o nome de que tinham a liberdade, mas a liberdade, na verdade, deles pouco serviu, porque muitos morreram de fome, não tiveram aonde trabalhar, não tiveram como refazer suas vidas. Então, assim, Castro Alves pensou na questão da libertação. Eu tenho certeza, ele não alcançou a libertação, que foi em 1888, né? Ele não chegou a alcançar isso, ele morreu antes da libertação dos escravos. Ele morreu com 24 anos. Eu imagino que ele não alcançou a libertação dos escravos, mas nem por isso ele deixou de escrever a favor dessa libertação, nem por isso ele deixou de falar sobre a escravidão, nem por isso ele deixou de fazer seus poemas inflamados, né, chamando a atenção dos poderosos para que libertassem os escravos, para que ele também não só falava dos escravos em si, ele falava da humanidade, né? Onde houvesse escravidão na humanidade, tinha a voz de Castro Alves. Então, o que eu posso dizer hoje é que boa leitura para quem está acompanhando, e deixe o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal e toca no sininho para receber notificações, e vamos continuar até o final lendo Espumas Flutuantes, porque eu acho um livro fundamental na literatura do nosso país, que fala muito do Brasil, na época dele, mas que respingam algumas coisas no Brasil de hoje. Então, o que eu posso dizer é namastê, Castro Alves, e namastê para você que assistiu esse vídeo até o final, que deixou o seu like, que fez a sua inscrição. Eu só posso agradecer a todos vocês. E até a próxima. Valeu!